Olha ela aí. Essa é uma querida, uma amiga minha, que Deus me deu, através da irmã dela, Maurícia, também, que já esteve aqui com a gente na página, né, Jássica? Tem, com certeza. É a segunda conferência. Tem um propósito, né, Monique? Verdade. É a segunda conferência que você está comigo aqui, não é? Você participou. É a segunda ou a terceira, gente? Já nem sei mais. É porque a gente está fazendo atividade junto com o negócio de quadrão, aí eu. Exatamente. Acontece. Ai, o Márcio Amorim está aqui, ó. O Márcio está aqui. Márcio Amorim, lá de Pernambuco. Ah, que bênção. Paz, é um queridão, saudade também. Ele falou saudade de vocês. Saudade também, Márcio. Um beijão para você. Márcia, temos duas Márcias aqui, Sabine está ligada na conferência aí há quase todos os dias. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Patrícia, me chama no WhatsApp que eu te passo as informações. Glória a Deus, que alegria ver vocês aqui antenados, né? Às 10h15 da manhã. Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz em ter você aqui, Jace. Quero agradecer a você por você estar disponível para estar aqui com a gente. Sempre, amiga. Muito linda, gente. Eu falo para minhas irmãs o seguinte: vocês sabem que nós somos 10 mulheres. Eu falo para elas: pode não entrar ninguém, mas vocês têm que entrar. É desse jeito. Por isso que é bom ter um montão de irmãos, por causa disso. Já mandei para todos os meus irmãos, antes de mandar para todo mundo, meus amigos, mandei para meus irmãos. Um está ajudando o outro, entendeu? Isso aí, glória a Deus. Pensamento de líder, Monique. Isso aí, amiga. Gente, a Jace vai estar aqui com a gente, então, falando sobre a influência do líder. Mas antes, eu gostaria de estar fazendo uma oração para a gente iniciar. Amém? E aí, amiga, você depois fica à vontade de se apresentar e dar, então, início à sua palestra. Senhor Deus amado Pai, Senhor, nós queremos, ó Deus, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor, por tudo, ó Deus, primeiro pela nossa vida, ó Pai, por termos chegado até aqui, Senhor, e também por essa conferência, Senhor, que foram dias, têm sido dias, ó Pai, abençoadores em nosso ministério, Senhor. Ó Deus, para pais, para professores, para líderes, ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, que está envolvido nesse ministério, ó Pai, com essa faixa etária. Ó Deus, vai capacitando, Senhor, vai ajudando, Senhor, vai direcionando, ó Pai, em tudo, Senhor, em tudo que os meus irmãos precisam fazer, para que eles sejam alcançados, ó Pai, para que adolescentes sejam pastoreados, Senhor, ó Deus, discipulados, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ó Pai, que haja multiplicação de discípulos, Senhor. Ó Deus, e que todos, ó Pai, sejam líderes, professores, adolescentes, sejam usados para a honra e para a glória do teu nome, Senhor, como um poderoso instrumento em tuas mãos, Pai. Senhor, nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, pela Jacilene, ó Pai, abençoe a vida dela, Senhor, abençoe o seu ministério, a sua família, Senhor. Ó Deus, abençoe os seus trabalhos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor, esse momento que nós estaremos aqui, ó Pai, que seja um momento em que ela venha, através de Ti, Senhor, impactar os corações, despertar, Senhor, a visão das lideranças, ó Pai, e que seja um momento muito abençoado para todos nós, Senhor. Abençoe a vida dela, Pai, a conduza, Senhor, nesse momento, conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. À vontade, Pai do Senhor, irmãos. Vontade. Eu quero dizer para vocês que deposite confiança em mim, não, deposite em mim. Eu estou feliz porque a gente sempre fala que a Monique, nós estamos unindo o propósito, né? Eu conheci a Monique através da minha irmã, como ela já falou. Minha irmã foi no congresso da PEC, aí nesse momento a gente se encontrou e a gente se apaixonou à primeira vista, né, Monique? Verdade. A gente se apaixonou e depois tinha um esquadrão. A minha irmã foi para a missão, a missionária Maurícia, e eu assumi, não, na verdade eu não assumi o lugar dela, não, eu também fui para esse grupo aí, e a gente sempre está junto. Agora eu estou aqui com a Monique, minha amiga particular, daqui a pouco vou estar com a tia Tânia, que também é do esquadrão, que é amiga particular também, que é muito no mesmo esquadrão do nosso, e eu estou feliz por estar falando dessa parte na conferência, porque esse tema foi até uma líder da minha igreja que deu essa ideia desse tema, e a líder de adolescente
hoje que já foi liderada por mim. Fico muito feliz. Que é a filha do pastor Edgar, que deu a palestra. O pastor Edgar já foi meu líder, tá? E hoje eu fico tão feliz porque a gente pode compartilhar da mesma liderança. Verdade. O pastor Edgar, eu sou da coordenação do departamento infantil da igreja, e na escola dominical eu sou da parte do ensino desse departamento. Os adolescentes fazem parte desse departamento. E o pastor Edgar é o ministro da classe dos adolescentes. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu sou da Assembleia de Deus Central do Mutonda, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para quem não é do Rio de Janeiro. Meu pastor Marcos, também tem meu pastor Edgar, o pastor Leandro. Os três foram meus líderes, tá, irmãos? Os três foram meus líderes, e eu fico feliz porque eu posso contar com essa liderança. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, também trabalho com apoio especializado, também estou querendo me aperfeiçoar todos os dias, estou aprendendo muito também, a palestra da Steph é maravilhosíssima, estou aprendendo muito porque na minha igreja tem um autista, e ele, assim, nós sempre trabalhamos com ele, assim, no escuro, porque para a gente era tudo muito no escuro mesmo, mas hoje a gente vê como que Deus é bom, quando a gente tem um papel de liderar, não importa como que seja a criança ou adolescente, você está com essa missão, então você entende o propósito do Senhor e você segue firme. Eu quero dizer para vocês que esse curso da Monique, quero acrescentar, é um curso muito bom. Eu fiz esse curso de liderança, tá? Quem puder fazer, faça, vai acrescentar demais na sua vida espiritual, material também, na secular, vai acrescentar muito. Hoje eu estou fazendo também um curso de Alfa-Bíblia, porque eu penso na minha igreja, porque todo meu ensinamento eu também penso na minha igreja. Eu penso na minha igreja abrir um curso para adultos que ainda não sabem ler. Então, o que eu quero fazer? Eu quero juntar o útil ao agradável. Então, a Raquel, ela dá esse curso também muito bom. E eu tenho feito, eu e a minha irmã estamos fazendo para acrescentar na nossa vida, para acrescentar na vida das pessoas. Eu penso fazer isso, porque eu trabalho com alunos da EJA, né? Eu trabalho na EJA. E eu vejo que ainda tem dentro das nossas igrejas, tem muitas pessoas ainda que não leem. E a gente quer ensinar através da Bíblia, que é importante, fazer 2 ensinamentos em um lugar só. E penso também, para unir a minha faculdade, a minha pós-graduação, eu penso também em abrir na minha igreja um polo de atendimento clínico, por isso que eu fui fazer a psicoclínica, para ajudar as pessoas da comunidade. Então, assim, que os irmãos continuem orando por mim, tá? Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos lá então, minha gente? Pessoal, todo mundo trouxe. Monique, vou começar com a dinâmica. Se você quiser ficar aí, fique à vontade, tá? Ah, então tá bom. Olha, todo mundo pegou a folha? Lembra que eu falei lá no grupo para vocês separarem uma folha de ofício? Isso aí. Porque o que acontece? Eu adoro uma dinâmica. Eu amo uma dinâmica. Eu nem sei como consigo até fazer essas dinâmicas online, mas eu adoro uma dinâmica. O negócio tá... Ó, tá aqui. Vamos lá, então. Esse papel representa você como líder. Pode ver que ele faz barulho, ó, balança ele. Ó, você é esse líder motivador, que corre atrás, que luta, que conquista, que faz seus liderados conquistarem. Aí, no percurso da tua vida, o que acontece? Alguém, a multidão. Eu costumo dizer que a multidão, ela tem essa função de atrapalhar, né? Você começa a ouvir tantas coisas e esquece de ouvir aquilo que o Senhor manda. E o que as pessoas começam a fazer com você? Amassa o papel. As pessoas começam a te colocar para baixo. Elas falam tanta coisa que não acrescenta na sua liderança. E você fica nessa maneira aqui, ó. Agora abre esse papel. Sacode esse papel. Você fica assim, desanimado, desesperançoso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. O Salmo 125, ele fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Então, eu quero te convidar a confiar no Senhor todos os dias. Quero deixar para você também, para a sua vida não ficar assim como líder,
para você renovar sua vida no Senhor todos os dias, o que diz em Abacuque, que fala assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém, aleluia. Nick, Abacuque 3, coloca aí depois aí a referência para mim, por favor. Todavia, se alegrem no Senhor, porque você é esse líder, motivação, que vive em oração. Deixa eu te falar já desde o início. O líder tem que andar aqui, ó, para não chegar a multidão, querer te atrapalhar. Seja firme, constante, sempre abundante nessa obra, nesse caminho, tá bom? Olha sempre para essa folha e lembra do Salmo 125 de Abacuque 3. Vamos lá, então? Pode. Pode. Deixa eu botar. Já coloca o slide, amiga? Eu espero um pouquinho. Botar o primeiro. Tá. Vamos lá, pessoal. Convide seus amigos para estarem aqui conosco. As pessoas dizem que trabalhar com adolescente é aborrecente. Não, adolescente é bênção sente. Profetiza isso na vida dos adolescentes em nome de Jesus. Vamos lá, a influência de um líder na vida dos adolescentes já é o nosso tema. Pode passar, amiga. Eu usei Filipenses 4:8, que fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Eu comecei com esse versículo porque ele reflete na minha vida. Meus pais, eles fizeram isso refletir na minha vida todo momento, todo o percurso da minha vida que eles estiveram nessa terra. Hoje eles descansam no Senhor. Mas papai sempre foi um bom líder, mamãe também. Então eles falavam isso. Minha filha, se de tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, pensai nisso. E eu, assim, eu cresci sempre pensando, tudo Deus está no controle, porque os meus líderes depositaram em mim. O meu pai e a minha mãe, eles foram os maiores líderes na minha vida. Eles depositaram essa palavra na minha vida. E eu acredito também que nessa manhã, você que tem um adolescente em casa, deposite palavras de confiança na vida do adolescente, porque ele precisa. Hoje chegou o momento para mim de eu ter um adolescente dentro de casa. Eu já não faço mais parte dessa liderança. Depois, no final, eu vou mostrar a última vez que eu liderei. Eu até vim com essa camisa aqui, ó, porque esta camisa foi o último acampamento que nós tivemos, né? Que, por sinal, o Senhor falou tremendamente. E agora chegou a minha vez de também liderar um adolescente dentro de casa. Se eu falar para você que é fácil, mas você já foi líder, então para você é fácil. Não, irmãos, não é fácil. Conduzir todos os dias um adolescente, uma criança, no caminho do Senhor, requer entendimento, requer oração, requer palavra. Porque quando eu influencio meu filho dentro de casa, eu estou disposta a influenciar os meus adolescentes na igreja. Eu nunca fui aquele líder que influenciava na igreja e esquecia de influenciar dentro de casa. Porque dentro da sua casa, a maior liderança que existe está dentro do seu lar. Eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, porque eles fizeram esse papel muito bem em nossas vidas. Nós somos uma família de 12 filhos. Ali a maioria é líder. A maioria ali dos meus irmãos, se não são todos também, né? Mas 90% dos meus irmãos são líderes. A gente até tinha um problema na fase da infância, adolescência, juventude, se bobear, a gente tem até hoje. Por quê? É tanto cabeça de líder que quando a gente fica separado num trabalho da igreja, o trabalho fica pequeno. Porque fica a Esté de um lado, comandando um grupo, fica eu de outro lado, comandando outro grupo. Aí,
Guerra de titãs, como dizem. Pode passar aí, Monique. Pode passar, amiga. O que é ser um líder? Um líder é aquele que consegue conduzir alguém, percorrer um trajeto rumo a um lugar ou objetivo desejado. É aquele que facilita o caminho e dá a mão durante a caminhada. Ó, dá a mão durante a caminhada. Porque no meio do caminho, alguém pode cair. Um adolescente, que no caso a gente está falando adolescente. Você faz o que? Você dá a mão. Você fala, não, fulano, você consegue, vamos embora. Vamos seguir, você vai conseguir. Tinha um adolescente na minha igreja, do primeiro grupo de adolescentes que eu fui líder. O pai dele era uma pessoa, assim, alcoólatra, sabe? Mas glória a Deus, depois aceitou Jesus. E ele, quando o pai quando bebia muito, o pai ia na igreja. E ele saía de dentro da igreja, sabe? Assim, tão enjoado. Ele falava, vou embora. Eu ia atrás dele, falava, meu filho, vamos entrar, nós vamos ganhar teu pai para Jesus. Não, meu pai só me faz passar vergonha. Porque o adolescente tem isso. Eu segurava na mão dele, ali eu ministrava na vida dele, do lado de fora na igreja, e falava para ele, vamos entrar, você vai conseguir, vamos orar, a gente está em oração para seu pai se converter. E vocês sabem que o pai dele hoje já dorme no Senhor, mas o pai dele foi um grande obreiro na casa do Senhor. E eu fico feliz porque quando eu via isso, eu falava, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossa vida como liderança. Então, o líder que facilita o caminho, ele dá a mão durante a caminhada, ele deve saber onde ele está, porque o coração do adolescente é isso. Você, às vezes, pisa nele, você não sabe aonde você está. Mas o líder tem que saber, ele tem que ter esse olhar. O líder de adolescente, ele tem que ter esse olhar de saber aonde ele está, para onde vai, como se desviar das situações que poderão surgir. Então, eu te convido a ter um olhar diferenciado. Antes de eu entrar nesse tema, eu estou falando um pouco sobre liderança, porque uma coisa vai unindo a outra. Né? Quando você já quer um líder influenciador, deseja ser um líder influenciador, você primeiro tem que saber quem é você como líder. Quem é você como líder? De vez em quando, a gente tem que olhar para o espelho e falar, como eu sou como líder? Será que os meus liderados estão gostando de eu como líder? É bom você fazer essa pergunta, Senhor, o Senhor está se agradando de mim como líder? Entendeu? Vamos lá, então, passando. A liderança começa em casa. Nós já começamos até a falar um pouco disso, né? Os pais ou são ou deveriam ser os principais responsáveis pela formação do caráter dos seus filhos. É provável que você tenha um bom número de líderes com muito carisma, cujos ministérios não duram muito, porque carecem de caráter. Nós temos que tomar muito cuidado com isso também, sabe, irmãos? Os adolescentes, quando eles confiam em você, eles confiam mesmo. Podem passar várias lideranças no grupo deles, mas tem um líder que fez ele confiar, ele vai confiar para sempre. E outra coisa, adolescente vê longe quando o líder é mentiroso, falta com a verdade. Porque se nós estamos com a palavra da verdade, é na verdade que nós temos que andar. E você vai ter liderados pro resto da vida. Um tempo desse para trás, agora ela já é jovem, uma ex-liderata minha, ela agora já é jovem. Ela me ligou, eu ainda falei assim, ué, fulana me ligando. Quando eu peguei o telefone, ela falou, tia Jace, uma vez líder para sempre, né? Eu falei, sim. Ela falou, tia, tô passando uma situação difícil no meu serviço, tia. Aí eu lembrei da senhora, minha mãe também. Porque quando você é esse líder que influencia, a família também se agrada. A família se agrada da sua liderança. Aí ela falou, tia, aí minha mãe falou, dá uma ligada para sua tia, eu estava pensando em falar para a senhora, tia, a senhora pode me ajudar em oração? Irmãos, eu louvo a Deus, porque
Esses adolescentes, jovens, que são jovens hoje, vem em mim isso. Vem em mim essa pessoa que ajuda, que corre atrás. Porque em todo o tempo, no percurso do caminho deles, eu dei a mão. Todas as vezes, quando eles chegavam tristes, aborrecidos na igreja, eu falava, ô fulano, o que está acontecendo? Vamos conversar ali, vamos ali, vou orar por você. Em todo o tempo, porque em todo o tempo que você é líder de qualquer departamento, você tem que ficar o tempo todo alinhado a tua vida ao Pai. Porque não basta você ter só carisma. Você tem que ter também o caráter de um bom líder. E ela falou para mim assim, olha o que ela falou. Ô tia, a senhora pode me ajudar em oração por um problema que eu estou passando no serviço? Eu falei, pode, posso sim. Eu falei assim para ela, vê um dia aí que eu vou fazer um jejum com você. Ela falou, pode ser amanhã, tia, porque era no sábado. Pode ser amanhã, tia. Eu vou na Santa Ceia, porque ela não faz mais parte da nossa igreja. Ela falou, tia, eu vou na Santa Ceia, e na Santa Ceia eu integro esse propósito com a senhora. Eu falei, pode. E assim nós fizemos. Eu ainda pensei assim, será que ela vai mesmo amanhã na Santa Ceia, meu Deus? Mas, contudo, ela confiou em mim. Eu vou fazer um sacrifício por ela, sim. E assim eu fiz. Fui para a Santa Ceia. Quando ela chegou na Santa Ceia, ela deu uma batida assim no meu ombro. Fiquei feliz. Olhei para ela, veio, né? Ela falou, tia, tô aqui. Tia, tô aqui. E no final nós oramos. E também o Senhor usou outra pessoa para ministrar na vida dela. Então, irmãos, é muito importante nós termos o caráter de um bom líder. Que uma vez líder, líder para sempre. De fato, alguns líderes têm demonstrado grandes defeitos de caráter. Seu encanto pessoal os tem sustentado durante algum tempo, mas no fim manifesta-se nele a falta de caráter. Os filhos aprendem por repetição do comportamento dos pais. Os hábitos que os pais têm vai refletir diretamente na formação do caráter da criança. Então, por que a liderança começa em casa? Porque nós, pais, a gente forma isso. A gente forma os nossos filhos a obedecer os líderes da casa do Senhor. Eu falo para meus filhos aqui em casa, olha, vocês têm que obedecer os líderes, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Se eu não me falha a memória, em Efésios que fala isso, para obedecer os governantes, para obedecer os pais. Entendeu? Então, isso é bíblico. Eu falo isso para meus filhos e eu fico feliz, porque aquilo que você faz reflete na vida do seu filho. Então, se você faz alguma coisa de errada, o seu filho vai seguir os seus erros. No outro dia, eu estava saindo com minha filhinha, eu falei assim, ai, meu Deus, agora onde que está essa chave? Eu não sei, porque eu tenho um negócio de sumir chave, só Jesus. Ela falou, mamãe, você não ora para achar tuas coisas aí às vezes? Eu falei, sim. Então, mãe, vamos pedir ao Senhor para a gente achar essa chave. Ela só tinha 5 anos, agora tem 6. Então, assim, ela vê em mim isso. Esses dias eu estava fazendo uma oração aqui em casa durante o dia, e ela olhou para mim e falou assim, mamãe, não, eu estava de joelho, ela foi, entrou, eu escutei o quarto batendo, a porta. Quando eu olho, ela estava do meu lado também em oração. Aí essa imagem refletiu quando nós éramos mais novos, que nós chegávamos em casa, e a gente encontrava a mamãe lá no quarto do meu irmão Daniel, que hoje também é um líder, é um pastor. Mamãe estava de joelho lá. Eu pensava assim, se mamãe está de joelho, por alguma causa, vou me ajoelhar também. Porque essa prática eu via na minha casa. Essa prática de oração, essa prática de leitura de palavra, Bíblia, eu via na minha casa. Às vezes eu ia ao banheiro na madrugada, eu via meu pai orando no quarto dele. Às vezes eu ia ao banheiro na madrugada, eu via meu pai lendo a Bíblia de madrugada. Às vezes eu via meu pai fazer isso. Era quase que sempre, porque a gente ia muito ao banheiro. É uma prática, a liderança. Uma vez que você erra, infelizmente, pode ser que seu filho pegue liderança boa na igreja, que vai contribuir para a vida dele. Pode ser que ele não pegue. Amém? Pode passar, Monique. Um líder cuida. Eu botei esse tema com a história de Neemias.
né? Todos nós conhecemos a história de Neemias. E fala aqui que Neemias é um dos exemplos de liderança que se destaca na Bíblia. Por quê? Porque ele era um verdadeiro líder. Porque ele compreendia que um líder precisava ser e fazer. Você compreende isso na tua vida como líder? Que você precisa ser o líder, você precisa fazer. Não adianta você ser líder só porque alguém te direcionou para ser líder. Mas se você não for o líder e você não fazer o papel do líder, de nada vai adiantar alguém que te colocou numa liderança. Porque ele organizou para realizar proezas incríveis em tempo recorde. Então, Neemias, a gente sabe que Neemias, quando o povo, a liderança dele estava lá sofrendo, os lideratos, né? O que Neemias fez? Neemias, ele soube que o povo estava sofrendo. O irmão foi avisar Neemias, o povo está sofrendo porque os muros estão sendo atacados, porque Neemias sempre conduzia o povo a acreditar no Senhor. Isso que nós, como liderança, temos que fazer. Fazer o povo, os liderados, acreditarem que existe um Deus que é fiel, que vai dar condição de você vencer. A gente tem essa função de falar, esse menino é levado, de olhar para a cara do menino e falar, não, vou orar por ele. Porque você tem que ser líder. Então, o que ele fez? Ele foi lá e orou. Neemias foi orar, porque Neemias trabalhava para o rei. Neemias foi orar. E nesse que Neemias orou, ele se colocou, jejuou, e ele foi lá falar. E quando chegou lá, o rei ainda ajudou Neemias para ele voltar, para reconstruir os muros. E você acha que Neemias, ele como líder, ele olhou aquela situação e falou, eu não vou conseguir? Não. Neemias estava com Deus vivo, Deus poderoso. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Seja como Neemias, vai reconstruindo, vai cercando os muros, vai dando condição dos seus adolescentes, vai tapando brechas na vida dos seus adolescentes. Fala, Senhor, mesmo que eu não consiga fazer, mesmo que eu não sei nada, Senhor, mas eu quero me unir a Ti para poder conseguir. Seja esse líder que motiva, esse líder que realiza proezas incríveis em tempo recorde. Meu pastor é um maravilhoso líder. Eu não posso jamais reclamar dos líderes da minha igreja. Minha igreja é uma igreja pequena, mas que minha igreja é celeiro de ensinamento, tem assim maravilhosos líderes. Nunca ninguém vai me ver reclamando dos líderes da minha igreja. E no primeiro acampamento que nós fizemos em tempo recorde. Nós fizemos uma gincana, corremos atrás, os adolescentes se empenharam bastante. Isso tem o quê? Isso tem uns 10 anos. Os adolescentes se empenharam, nós fizemos uma gincana, eles conseguiram, foi assim, tudo perfeito, até a alimentação, eles correram atrás, nós dividimos tudo, eles conseguiram. Porque tinha uma liderança, liderando uma outra liderança, e eu, como liderança, estava liderando esses adolescentes também. E tudo foi perfeito, tudo deu certo, para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida em todo momento. Pode passar, amiga. E o que é liderar adolescentes? Liderar adolescentes é uma batalha espiritual que exige compromisso e sabedoria. O líder precisa estar sempre orando e buscando conhecimento e colocar-se sempre submisso à vontade de Deus. Irmãos, não é com duas conversas, tá? Eu já errei bastante, porque quando eu comecei a liderar eu era nova assim, tinha 20 e poucos anos. Foi um primeiro grupo de adolescentes e nessa igreja, para minha felicidade, só tinha homens, só tinha 2 meninas nesse grupo. Então, assim, era cheio de meninos, era só o Senhor, eu rebolava um bocado ali, mas era muito bom, porque naquele tempo, eles ficavam muito assim, um zoando o outro, que hoje é bullying, né? Mas eles não, eles eram um implicando com o outro mesmo, e eu sempre tendo que meter os adolescentes altos, eu falava, fulano, você não tá vendo que esse cano não tá gostando disso, fulano, vamos ficar ligados, por quê?
Nós tínhamos umas programações, a gente fazia culto nos lares, a gente visitava idosos, a gente visitava criança, a gente visitava tudo quanto é tipo de gente. E eles iam. Porque quando você fala isso para eles, você leva, sabe? Você dá esse compromisso para eles te seguem fácil. Te seguem fácil. Eles não te seguem com dificuldade, não. Se você é um líder de caráter, eles te seguem fácil. Porque os adolescentes só querem isso. Eu também não dava mole, não. Eu sempre fui muito dura, eu sempre fui brincalhona, mas também levava tudo muito a sério. Tinha trabalho de oração, tinha festinhas também, mas tinha tudo muito a sério, na palavra. Eu sempre levava, quando eles brigavam, discutiam, eu levava eles na palavra. Claro, é uma batalha espiritual muito grande, irmãos. Porque quando você entra para liderar qualquer departamento, é uma batalha espiritual muito grande. Você tem que viver uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de renúncia, uma vida de jejum. Porque senão, a gente não consegue vencer. Você tem que se colocar o tempo todo submisso à vontade de Deus. Uma coisa eu vou te dar certeza. Aquele que é fiel não vai te deixar desamparado. Talvez você esteja nessa live aí falando, o Senhor está falando comigo. Eu posso não conhecer o teu coração, mas o Senhor, Ele sonda, Ele te conhece. E Ele sabe o que você está precisando nesse momento. Mas eu quero te dizer, a luta é até grande. As pessoas vão tentar até te derrubar. Mas se você tiver com a tua vida na submissão da vontade do Senhor, vence essa batalha aí. Você vai conseguir vencer essa batalha. Pode passar, minha amiga. Como líder, agora vamos entrar lá agora mesmo. Já falamos uma parte sobre líder, agora vamos entrar nessa parte da influência. Que a gente vai falando o tempo todo, né? Como o líder pode influenciar na vida de um adolescente? Vamos lá. Para compreender o papel do líder como influenciador na vida de um adolescente, é preciso entender o significado de influência. O que é influência? Influência, o pastor Lucino fala isso, que influência é induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou pensar de um determinado modo. Então, você é esse líder, você induz alguém a fazer algo e a pensar de determinado modo, mas cuidado, seja um líder de influência boa, tá? Porque tem pessoas aí, porque quando a gente fala que a liderança começa dentro de casa, porque lá fora também nós temos muitos líderes. Nós temos muitos líderes. Temos líderes novos, porque o Senhor não está olhando, só existe líder velho. Não. Timóteo é um caso de liderança novo. Timóteo foi um líder novo. E Paulo aconselhava o tempo todo a Timóteo. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que o apóstolo Paulo fala isso. Nós devemos ser como ele, aconselhar o tempo todo, independente de você ser um líder novo ou líder velho, porque lá fora nós temos vários tipos de líderes. E se você não estiver liderando bem dentro da sua casa, vai ficar difícil, porque alguém vai liderar o seu liderato. Paulo entendia que Timóteo admirava e queria que, enquanto ele recebia sua influência, este influenciava os outros. Por isso ele escreveu ao Timóteo 4, 1 Timóteo 4 e 12. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Ele falava isso, seja um exemplo para os fiéis. Nós temos em nossa igreja também um monte de líderes novos. Líderes que quer ser exemplo. De adolescentes que a gente olha e fala, poxa, você tem futuro. O pastor Edgar, ele até falou isso na palestra dele, que ele sempre fala isso para os adolescentes, é verdade. Todas as vezes que eu passo, ele fala, olha, Silene, Daniel tem futuro, hein? Fala, Daniel, você sabe que você tem futuro. E os adolescentes fazem o que? Eles se alimentam disso. Porque um líder vê essa potencialidade na vida do seu adolescente. Então, se você quer ser um influenciador, começa a pedir ao Senhor para você olhar com olhar de indução, para fazer algo que é verdadeiro, que é justo, que é certo.
O caráter tem que andar conosco todo momento. Pode passar, Monique. E para que serve a influência de um líder? Vamos lá. Serve para motivar outros a serem seus seguidores. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11:1. Você não pode forçar ninguém a segui-lo. Você tem que inspirar as pessoas para que eles o sigam. Quando você inspira um adolescente, ele vai te seguir. Você não precisa ficar falando, fulano, você tem que vir atrás de mim. Ele vai te seguir. Aonde você for, ele vai falar: ô tia, eu posso ir com a senhora? Porque é isso que os adolescentes faziam. A família poderia não ir. Eles ligavam e falavam: tia Jace, eu posso ir com a senhora? Fala com minha mãe então, tia. Às vezes até a família ia. Mas ele falava: tia Jace, posso ir com a senhora? Posso ir para sua casa tal horário para ir com a senhora? Eu ia falar: não, irmãos. Falava: sim, pode. Ah, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é assim que fala? Então, se você quer saber se é líder ou não, precisa apenas olhar para trás, assim, ó, por cima do ombro. Alguém segue você? Você tem que olhar, ó, será que tem alguém me seguindo? Jesus disse assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se Jesus disse isso, Jesus deixou esse ensinamento para a minha vida e para a tua vida. Você tem que falar: não, as minhas ovelhas têm que ouvir a minha voz e as minhas ovelhas têm que me seguir. Você não é chefe de ninguém, né? A Monique ensina isso no curso dela de liderança. Você é um líder. E um líder, um chefe impõe ordem, mas o líder não. O líder te ensina como você tem que fazer. O líder segura na tua mão e te conduz. Mesmo que você erre, o que o líder faz? Não. Me siga, que eu vou te ensinar. E assim você segue. Tinha uma coisa, pode passar, amiga. Tinha uma coisa que eu falava para os meus adolescentes, o seguinte: eles escutaram isso muito. Até hoje ainda falo para os que eu não lidero. Vocês querem ser, Provérbios que fala isso, vocês querem ser sábios? Anda com pessoas sábias. Querem ser tolos? Anda com pessoas tolas. Isso é um Provérbios, está na Bíblia. Eu acho que é Provérbios 28 tem alguma coisa. Quer ser sábio? Anda com sábio. Quer ser tolo? Anda com tolo. Tudo que você pedir para os seus adolescentes, faça você primeiro. A grande tendência do ser humano, tem muito líder aí só dando ordem, né? Tá pensando até que tá abafando, dando ordem, não aceita a opinião de ninguém, só quer dar as suas ordens. Fala: fulano, você tem que estar aqui na oração. Aí você vai na oração, o líder não tá. Se você pede seu liderado para orar 15 minutos, claro que você já tem que anteceder essa oração. 30, 40, 50, 60, porque esse é o segredo da vitória, irmãos. Não há vitória sem luta e nem sem oração. O segredo da vitória é estar em oração, em todo tempo vigiando. Vigiai e orai. Esse é o tempo todo. Porque a todo momento o adolescente ele te provoca. Ele todo momento, porque você fala assim, ó, olha, 15 minutos, vai ter um que vai orar 30 e vai falar: ué, tio, eu fiquei ali orando e você estava de conversa. Ele ora para você em todo tempo. Eu nunca fui um líder que na hora da oração ficasse de conversa, na hora da oração, principalmente que meus adolescentes estavam lá. Nunca. Porque eu sabia que eles estavam vigiando o tempo todo. Quer ver uma coisa? Eu chegava sempre na igreja, até hoje chego. Aí, teve um dia que eu cheguei, eu estava tão cansada, sentei, porque olha como que eles olham você o tempo todo. Aí, um adolescente chegou perto de mim e falou assim: ué, tia Já, você tá cansada? Não quer orar hoje? Eu falei: não, eu já te falei que a hora que vocês não me vê ajoelhando, porque eu devo estar me sentindo muito mal. Aí
Ele olhou para minha cara e falou, estranhei, a senhora chega na igreja e sempre dobra o joelho para orar. Eles te olham o tempo todo. Então, se você deseja que seus adolescentes te sigam, você tem que ser essa pessoa, para eles te seguirem. Se você pedir para eles jejuarem uma vez por mês, jejue mais. Porque a tua liderança vai depender disso, do teu jejum. Se você pedir para eles irem para a EBD, vá também, chega antes. Irmãos, eu já fui buscar adolescente em casa, na hora da EBD. Eu falava, fulano, se apronta que eu tô passando aí para te pegar. Por quê? E eu queria que ele tivesse no ensinamento da palavra. Meu pai dizia o seguinte, tem 2 cultos que a gente não pode faltar na igreja. Culto da palavra e escola dominical. Disso aí eu aprendi muito bem. A gente não deve faltar esses cultos. Hoje nós estamos em pandemia, sim. Mas o pastor tem ministrado a palavra no devocional pela manhã na minha igreja. Mesmo que eu não possa ir, depois que eu chego do serviço, eu vou assistir aquele devocional do meu pastor. Porque em algum lugar você tem que repor suas energias. Então, quando eu liderava, e até hoje quando eu lidero, que agora eu lidero departamento infantil, ministério infantil, e faço parte da coordenação da escola dominical, do ensino, eu vivo uma vida de oração. Eu oro pelos meus liderados, faço uma consagração para minha família, também faço para eles quando eles pedem. Quando também eu sei da minha liderança, eu também jejuo pela minha liderança, porque isso é importante. Então, tudo que você pede para eles fazerem, você também tem que fazer. Se pedir para irem aos cultos, chega antes do culto e fala, fulano, não estou te vendo aqui no culto, vem embora. Ai, tia, ainda dá tempo. Dá tempo, vem. Você vai. Por quê? Vai ter um tempo que você pode não estar na igreja, mas eles vão estar. Eu lembro que uma vez eu tive que fazer um curso, eu tive que parar de ir na igreja no culto da palavra. Eu falei, ai meu Deus, os adolescentes vão parar de ir no culto da palavra. E eu sempre, você não deixa de ir não, hein? O pastor está contando com vocês, porque meu pai era o pastor da igreja, então meu pai também era esse líder, que gostava, meu pai gostava da presença dos adolescentes na igreja. Aí quando cheguei em casa, meu pai me chamava Lelena, os adolescentes estavam lá em pezinho, estavam todos lá, que gracinha, eles iam. Porque mesmo que você não esteja, eles vão estar. Porque eles seguem. Você vai olhar por trás assim no teu ombro e você vai ver, tem um adolescente atrás de você. Amém? Vamos lá? Irmãos, eu falo pra caramba, porque eu ainda tenho um fator R, eu sou professora. Pode passar, Monique. Será que a tia Monique travou? É muito importante que você tenha um caráter de Deus. Seja totalmente dependente dele em suas ações e decisões. Isso ficará estampado em você, pois seus liderados enxergam muito mais o que se faz do que aquilo que é apenas falado. O tempo todo você é observado. É aquilo que eu acabei de falar. Você o tempo todo é observado. Eles te testam o tempo todo. O tempo todo. Pode passar, Monique. Eu quase que eu falei Mônica, igual o pastor Edgar. Pode passar, Mônica. Quem são nossos adolescentes? Você está disposto? Você tem que fazer essa pergunta sempre. Ai, quem é meu adolescente? Se você ainda não conhece o adolescente, vá atrás dele. Não, mas eu estou em pandemia. Como que eu vou fazer isso? Vá no Zap, fulano, você está sumido dos cultos online? O que está havendo? Porque agora a gente está online. Na minha igreja, não, nós voltamos adolescentes, porque eles já estão indo para a escola e tal. As crianças não voltaram, mas os adolescentes falaram, pastor, vamos voltar os adolescentes, porque é bom, os adolescentes estarem na igreja, eles gostam disso. E nós voltamos, realmente, eles vão na escola dominical. Alguns faltam, mas o pastor Edgar está fazendo um trabalho maravilhoso, está conseguindo levar os adolescentes para a igreja também. A liderança junta, as meninas que estão liderando também chamam os adolescentes para ir para a escola dominical, porque isso é importante. E eles estão indo. Aqui em casa eu faço esse papel. Olha, gente, é uma luta. Eu falo, Daniel, vamos embora, Daniel, escola dominical. Levanto o Daniel antes, bem antes, para poder... Daniel está na escola dominical, mas ele gosta de ir. Ele vai com a PPT, com a revista, ele gosta de ir. Agora, o pastor Edgar está fazendo algum trabalho lá,
de estar fazendo um trabalho para ele estudar, está fazendo esse trabalho de motivação, e ele agora está mais animado ainda. Ele falou, mãe, eu tenho que estudar a lição, você me ajuda. Irmãos, eu paro ali com ele, tá? Paro para estudar mesmo, ensino, explico para ele, porque eu sou a líder dele. Que ainda que ele não tivesse uma liderança em outro lugar, eu tenho essa função, ser a líder dele. E ele vai sempre lembrar disso. Eu falo para ele, Daniel, eu te ensino para você dar o melhor dessa terra, porque amanhã, Daniel, eu quero ficar assim, ó, lá na plateia, só orando por você, e você ministrando para multidões. Eu falo isso sempre para ele. E você ministrando, Daniel, você adorando, você exaltando ao Senhor, e você falar, aquela que está ali, ó, é a minha mãe. Minha mãe é a maior referência na minha vida. A minha família, meu pai, minha mãe. Se tiver eu, fala de mim, pai. Eu falo isso para ele, você não pode esquecer disso. Nesse tempo de pandemia, eu fiquei em casa com essas crianças, sempre pedindo a Deus para não deixar faltar nada para eles, nem para mim, nem para Eduardo, com sabedoria, para eles não ficarem dentro de casa depressivos. Então, nós fizemos fizemos uma lista de atividades. Teve uma semana que nós fizemos o seguinte, cada um colava um versículo na geladeira. Aí a gente ia lá e lia o versículo. Então, eles gostam disso. Meus filhos também são competidores, são iguais a mim. Tinha semana que a gente montou negócio de ping-pong. Tudo eu fazia, mas eu não deixava nunca de ensinar que aquele tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, o Senhor está nos ensinando alguma coisa, porque nós precisaremos dele no futuro. Então, quem são esses adolescentes? Em seu livro, Jesus, o maior líder que já existiu, esse livro aqui, ó, quem não conhece esse livro, compra esse livro é muito bom. É um livro de motivação. Esse livro é maravilhoso. Que, inclusive, é até do meu pastor, tem que devolver, mas eu quero convencer meu pastor a dar para mim. Em seu livro, Jesus, o maior líder que já existiu, Laurie Beth Jones escreveu o seguinte, um homem treinou 12 pessoas que influenciaram o mundo. Ele trabalhou com uma equipe que estava longe de ser perfeita, mas independente da fala, de instrução, do passado questionável, dos sentimentos rebeldes de covardia momentânea dos membros do grupo, todos se esforçaram para realizar as tarefas em que tinha sido treinado. E fizeram isso por um único motivo, para estar com ele novamente. Seu estilo de liderança pode ser usado por qualquer um de nós. Então, Jesus, o maior líder que já existiu. E vocês podem perceber que a palavra, Jesus ali nos evangelhos, ele ensina os discípulos a acreditarem. E ele não ensina, tipo assim, ele sabia que no meio dos discípulos tinha diferentes pessoas. Ele sabia o que? Ele trabalhou com essa equipe que estava longe de ser perfeita. Mas ele não ficou só olhando para aquele que era o sábio da história, não. Ele olhou para todos. E Jesus, eu fico imaginando Jesus falar, não, fulano é de pouco entendimento. Então eu vou falar numa linguagem que fulano entenda. É isso que você tem que fazer. Porque você vai trabalhar com adolescente que é de uma comunidade. Você vai trabalhar com adolescente que vem de uma família onde todos são espíritas. Você vai trabalhar com adolescente que vem de uma família onde todos estão nesse mundo de perdição, que só ele que está ali, que ele mesmo as pessoas estão fazendo ele não acreditar nele mesmo. Você vai ser esse líder influenciador, não, fulano. Você nasceu para vencer, você é mais do que vencedor, porque o Senhor está com você. É a palavra que diz isso, fulano. E você vai ministrar, e todas as vezes você vai olhar para eles e vai falar, Senhor, eu quero sempre uma palavra certa para ministrar na vida desse adolescente. Que era o que eu fazia. Eu tinha um adolescente que a mãe trabalhava num cárcere. Foram dos meus primeiros adolescentes. Então, ele tinha, assim, uma chateação, porque a mãe dele, o pai era alcoólatra também. Olha, eu trabalhava com esse tipo de adolescente. Então, ele ficava enjoado, e para completar, ele era dentucinho, e as pessoas, os meninos ficavam implicando com ele. Então, eu sabia que aquilo incomodava ele. Eu sempre sentava com ele,
conversava com ele e falava, tia, e ele fazia umas reclamações. Irmãos, muito cuidado quando os adolescentes fazem reclamações da família. Não estou falando que é mentira dos adolescentes. Eu estou falando que você é um líder, e um líder anda com a sabedoria. Nem tudo que reluz é ouro. Então, você muito cuidado no que você vai dizer para o seu adolescente. Muito cuidado, porque a família é o primeiro em tudo. E ele, toda vez que ele reclamava, eu falava, meu filho, a sua mãe precisa trabalhar, nós temos que orar por ela. Ele falou, tia, você pode fazer um culto lá na minha casa? Eu já sabia que o terreno era um terreno perigoso. Eu falei, posso. Eu falei, Senhor, eu vou com essas crianças para aquela casa, Senhor. O Senhor tem que me ensinar. E eu reuni o grupo todinho. Falei, olha, criança, nós estamos pisando em terreno diferenciado. E nós precisamos, essa semana, estar com a nossa vida verdadeiramente alinhada no Senhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali naquele lugar. O lugar é assim, assim, assim. E a gente tem que estar ligado o tempo todo. Vamos, essa semana, entrar no trabalho de oração, de jejum, em prol a essa família. E nós fomos naquele lugar. Chegando lá, o pai dele estava muito bêbado. Muito bêbado. Muito bêbado. E ele ficou tão triste quando viu aquilo. Ele só chorava quando o pai dele chegou. Ele já baixou a cabeça assim, tipo, ai, agora acabou com tudo. Realmente acabou mesmo. Porque a gente teve que vir embora, porque ficou assim, insustentável. Mas graças a Deus nós oramos. E no outro dia eu conversei com ele. Eu falei, você não pode desistir. Esse dia eu estava até falando por causa dessa palestra, eu estava até falando com um desses adolescentes, falei, você tem notícia de fulano? Mas eu sei que ele estava na Marinha, tá? Ele estava na Marinha, não, parece que a mãe tinha se separado do pai, e ele já estava assim, um homem já de valor, parecia que estava casado já, mas eu tenho vontade de ver esse adolescente. E os meninos falaram, tia, eu vou procurar ele para você, para a gente formar um grupo, para a gente poder se reunir, a gente se encontrar. Esses foram os primeiros adolescentes na minha vida. Então, será que nós estamos dispostos a influenciar um grupo, mesmo que seu meio seja diferenciado por causa da sua cultura? A gente tem que tomar cuidado, porque não é fácil. A gente pode até olhar o outro prosperar trabalhando com adolescente. A gente fala, a liderança de fulano é perfeita, eu quero ser um líder igual a fulano. Fulano é maravilhoso, você tem que ser um líder igual a Jesus. É em Jesus que você tem que se inspirar. É nele, você tem que ser um líder alinhado ao Senhor. Para você, quando tiver com seus liderados, você influenciar de uma maneira tão tremenda que quando você sair dessa liderança, eles vão sempre lembrar de você. Meu pai falava isso, ele falava, você tem que se preocupar de depois. E depois? O que vai acontecer depois? Você sempre vai ser lembrado, porque você foi um bom líder. Eu falava isso, não, eu quero ser sempre lembrado, eu quero ser sempre um bom líder. E hoje, assim, eu fico feliz, porque eu tenho líderes que já são casados, eu tenho liderados que são casados. Eu tinha um grupo meu segundo grupo de adolescentes, quando nós estávamos nessa igreja nova, meu segundo grupo de adolescentes era um grupo que gostava de oração, muita coisa. Como eu gostava de oração também, eu influenciei o grupo a gostar de oração. A gente sempre quer bem para o grupo do que você faz. E eles gostavam tanto de estar nesse caminho que tinha uma mãe que queria botar o filho de castigo. Não, eles gostavam de estar na igreja. Sabe qual era o castigo dela? Igreja. Ela ficava apavorada. Um dia eu tive que conversar com ela. Falava, igreja não é castigo para filho. Igreja não é castigo. Vai chegar um tempo, se chegar esse tempo, ela não quiser mais estar aqui na igreja. Aí que a mãe foi mudar de opinião. Que ela falou assim, mas eu tenho que tirar o que ela gosta. E o que ela gosta de fazer é estar na igreja. Eu falei, não. Isso que você não pode tirar. Nesse caminho você não pode, você tem que tirar outras coisas. Da igreja, não. E ela sempre falava assim, se fala com minha mãe. Minha mãe não quer deixar eu vir. Se ela está me ouvindo aí, ela sabe que é com ela que eu estou falando. Porque a gente sempre, de vez em quando, a gente comenta isso. Então, assim, hoje eu fico feliz. É uma líder de louvor. Quando chegava nesse tempo, assim, de férias, eu já ia trabalhando na mente deles, e minha mãe trabalhava no círculo de oração, e minha mãe falava, Lene, tá chegando as férias, vê para os adolescentes para eles irem para o círculo de oração. E eles gostavam de oração, todos eles, até os meninos.
Tinha uma menina que era difícil de estar lá, mas eu ligava, ela falou assim, tia, tô descendo, vou me arrumar, vou tomar banho. Aí ia. Eles iam todos, irmãos. Mas eu ia também. Porque se você quer que seu líder te siga, seu liderato te siga, você também tem que ir. Eu também ia, já estava lá antes deles. E eles já chegavam em Corriola. Ali eles adoravam, eles cantavam. Daquele grupo ali, irmãos, vou falar para vocês. Eu tenho líder de louvor, tenho líderes de louvor, tenho líderes de adolescente, tenho líderes, tenho advogado, e tem tudo quanto é líder. E até hoje eles gostam de oração, tá? Eles gostam de oração. Até hoje, graças a Deus. Deus é muito bom. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Passa aí, Monique. Gente, eu acho que está estourando meu tempo. Mas está chegando no final. 10 dicas para ser um bom líder. Um líder influenciador. E essa foto aí é meu pai. Que meu pai foi esse líder. Meu pai foi um líder influenciador tremendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu pai foi tanto líder que meu pai, até assim, meu pai, quase antes de falecer, foi num domingo, ele faleceu numa terça, se eu não me engano. Meu pai saiu do púlpito, que ele já estava um pastor jubilado, e meu cunhado, que é o pastor atual, o pastor Marcos, e juntamente com o pastor Edgar e o pastor Leandro, assumiram a igreja. E meu pai desceu do púlpito, que não era costume dele, ele gostava de estar ali no púlpito. Ele desceu e tinha um grupo de irmãs minhas irmãs, mesmo essas que vocês estão vendo aí, a maioria delas, estavam sentadas assim, nós estávamos sentados em 2 bancos, a gente sempre gostou de sentar na frente na frente do altar. E ele desceu do púlpito. Ele sentou ali no nosso meio e falou, hoje eu vou cultuar com vocês, minhas filhas. E a gente achou estranho, a gente olhou assim e falou, papai, o senhor saiu do púlpito para sentar aqui. Ele falou, hoje eu vou cultuar aqui com vocês. E dobrou a perna, porque ele gostava de dobrar a perna. E naquele dia ele foi na secretaria, falou com minha irmã na secretaria, me chamou dentro do lugar onde tem o bebedouro, ele me chamou e falou, me deu uns conselhos. Eu falei, papai, o senhor não está bem hoje não. Eu ainda falei assim, eu nunca imaginaria que meu pai ia partir naquela semana. Eu falei, papai, o senhor não está bem hoje não, né? Porque o senhor, eu estava grávida, tinha assim uns 7 meses da minha filhinha, que hoje tem 6 anos. E eu falei, papai, isso não está bem, não. O senhor está tirando a gente do culto para falar isso que o senhor pode falar depois. Ele falou assim, não, minha filha, é importante isso. Seja sempre amigo dos teus irmãos, tal. Ele foi aconselhando. Aí fui lá, falou com minha outra irmã, aí fui lá, falou com minha outra irmã, e ele foi falando com um montão de gente da minha família. E depois a gente voltou, e nós sentamos ali. Eu pensei, papai não tá bem, não, gente. Papai não tá bem, não. Papai tá saindo do culto para falar com a gente agora na hora do culto, papai não tá bem não. Eu sentei e ali a gente ficou cultuando. Na terça-feira, irmãos, meu pai descansou no Senhor. Um bom líder. Porque um líder sempre se preocupa. E meu pai foi essa liderança influenciadora na nossa vida. Minha mãe também. Seja exemplo para os seus liderados. Seja exemplo. Até hoje eu cito meu pai em tudo. Eu falo para Daniel, aqui em casa também fala onde eu vou, que honrar não é só quando você está em vida, não. Honrar é quando você fecha o caixão, você continua honrando, mesmo depois que seus pais estão na glória. Mesmo que meus pais não estejam aqui, eu continuo honrando o nome dos meus pais. Porque meu pai foi esse líder que merece ser honrado todos os dias. Porque um homem com 12 filhos, meu pai foi esse influenciador, ele influenciou 12 filhos a estarem com o Senhor, a andarem com o Senhor. Porque nós poderíamos simplesmente nos desviar dessa palavra. A gente podia sair desse caminho, seguir outro caminho. Mas a gente não. A gente preferia estar aonde meu pai estava. Às vezes é até difícil a gente falar assim, poxa, porque infelizmente quem é filho de pastor sabe isso. Até depois de morto, porque é filho de pastor Jaci. Até depois de morto, tem muita gente ainda que fala isso. Infelizmente, nós éramos sempre muito visadas, porque nós éramos as filhas de pastor, e tinha coisa que enjoava. Mas meu pai, como um bom líder, chegava em casa sempre aquela voz mansa, suave, tranquila, sempre estava influenciando a nossa vida a olhar para a cruz e a seguir essa palavra aqui. E ele sempre falava uma coisa, minha filha,
Suporte a fraqueza do outro. Meu pai tinha isso na boca deles. Suporte a fraqueza do outro, minha filha. É fraqueza do homem. Vamos suportar. Os fortes têm que suportar os fracos. Ele sempre falava isso. Seja um exemplo, seja disponível. Tenha disponibilidade, vai mesmo. Se você pode ir, vá. Se você não pode, liga. Se você não pode, manda o WhatsApp. Se você não pode, faz chamada de vídeo. Seja influenciador. Fale a língua deles, mas não deixa de falar essa língua não, hein? Mas fala a língua dele, fala assim, fala a língua deles. Eu fui aprender isso depois, porque no início a gente erra muito, depois a gente vai ajustando, depois a gente vai acertando, né? Mas eu aprendi, assim, a gente entende. Às vezes acaba o culto, esse grupo de adolescentes que está agora, eu nunca trabalhei. Mas eu já fui no acampamento também com eles, num acampa dentro, que a gente gosta de fazer acampa dentro também dentro da igreja, né? E eles, quando chega no final do culto, eles falam, tia Jace, fulano arrumou namorada. Eu, mentira! Tia Jace, quando tem, agora tem um pessoal que tá arrumando namorada, né? Aí, vamos orar, criança. Eu sempre falo assim, criança, vamos orar. Aí eles cantam, tia Jace, o inferno se levanta, mas não adianta. Quem vence é o povo de Deus. Aí eu paro junto, que eu adoro o negócio, né? Para e a gente canta, e assim a gente se alegra. Então, assim, fala a língua deles, eles gostam disso. Eu fui ministrar esses dias com a mesma ministração em 3 departamentos. Eu ministrei no departamento infantil, ministrei nas senhoras e ministrei no curso de adolescente sobre as armaduras de Deus. Eu fiz uma armadura de adulto, tem uma para adulto, para adolescente, e tem uma de criança. Fui para o culto de adolescente, ministrar, o nome do culto era Pegada, fiquei pegadona no negócio. E fui ministrar no culto. E os adolescentes adoraram, porque eles gostam disso. É o líder influenciador, eles adoraram. Eles adoraram, porque você não foge da palavra e você influencia. Então, pense em atividades diferentes. Lembra que o pastor, para quem ouviu a palestra do pastor Edgar, ele falou sobre isso. Que o pastor Edgar tinha umas ideias boas, também tem até hoje, lá na igreja um montão de gente tem ideia boa. E ele falou, se vamos fazer um passeio cultural? Eu falei, pastor, vamos, eu também topava com tudo e topo até hoje, porque ele falou, a gente precisa fazer aquele passeio de novo. Pastor, vamos fazer, vamos montar, agora que já estão abrindo as coisas, nós vamos montar de novo esse passeio. Aí os que já foram adolescentes falaram assim, tia, eu vou também, hein? Ô tia, não me deixa fora dessa, eu vou também. Aí eu falei, meu Deus, tem que estruturar a mente do nosso pastor para liberar os 2 grupos de uma vez só, tanto os jovens quanto os adolescentes, para esse passeio cultural. E a gente fez esse passeio, o passeio deu super certo, Eu fiz um crachazinho para cada um, botei esse logo aqui dos adolescentes, botei o nome deles, nós andamos muito naquele dia, tem até foto também do meu filhinho pequenininho, meus filhos foram criados nesse meio dos adolescentes. Aonde eu ia, eles carregavam meus filhos para mim. Eu tinha um menino, eles carregavam os meninos para o meu Daniel, para tudo quanto é lugar, eles colocavam o Daniel nas costas, eles carregavam o Daniel, bebê, tudo. Eu ia com o Daniel, bebezinho, aonde falavam, tia, vamos fazer culto na casa de fulano, visitar fulano. Vamos, criança, vem, passa aqui em casa, me ajuda. Eles passavam para me ajudar. Então, estimule isso também, a comunhão entre eles. Todas as vezes que tinha, assim, férias, sabe? Eu falava assim para ele, vamos lá em casa um dia ver filme. Tia, então tá bom. Teve um dia que eu falei assim, criança, vamos lá para casa de férias, vamos marcar para ver filme lá em casa. Eu falei, não vai vir ninguém, tava chovendo muito. Eu falei, eles vão vir não vou nem fazer nada, que eles não vão vir. Gente, daqui a pouco, a casa ficou pequena. Naquela chuva, ficou uma confusão naquela casa que só Jesus. Naquela chuva mesmo, foi chegando 1, 2, 3... Foi entrando. Eu falei, Jesus. Eu falei, criança, achei que vocês não iam vir, tia. A senhora marca o negócio, agora acho que a gente não ia vir. Eu achei que vocês nem iam vir, criança. Aí nós cantamos, fizemos pipoca, fizemos a bagunça do negócio, mas ninguém saiu se me ajudar, não. Eu falei, vem me ajudar, só sai daqui quando você me dá. Tinha umas meninas que gostavam de ajudar. Não, tia, eu vou te ajudar. E assim a gente fez. Então, estimule essa comunhão, é bom. Na minha igreja tem um culto à tarde com eles também, hoje, com essa liderança, que elas já foram lideradas por mim, elas agora são líderes desse departamento. E esses dias aí, agora na segunda-feira, elas voltaram a fazer PGC, Pequenos Grupos de Crescimento. Ele tem palavra, tem louvor, tem dinâmica.
E eles gostam, assim, gostam demais. Eles mandam agora lerem um livro da Bíblia, e ali vai fazendo perguntas. Até uma irmã postou o negócio dos cabos de vassoura, até dei para ela. Falei, faz isso aí do cabo de vassoura lá no PGC e tal. Então, acredite no potencial deles, acredita. Olha pro teu adolescente, fala, você tem potencial, cara. Pô, você é o cara, você vai ser meu líder, você vai ser, sabe? Vai motivando. Dê responsabilidade, eles gostam. Na minha igreja, antes da pandemia, sempre tem almoço, tem festival de louvor, de delícias, e os adolescentes sempre ficam encarregados pela barraca da pescaria. Então, assim, eles adoram, eles correm atrás, e ficam redativos, tem alguma coisa para doar, e vão na casa de um montão de gente, pede doação. Se pode falar assim, eu preciso de adolescente aqui na igreja para me ajudar a pintar aqui. Eles vão estar lá, eles gostam disso. Então, dê responsabilidade para eles. Claro que tem uns que vão trabalhar mais, tem uns que vão estar mais dormentes, mas você não pode deixar de motivar. Não critique os questionadores, porque tem muito que questiona, você sabe reclamar, e quando você chega perto e fala, já vem fulano reclama o tempo todo. Fulano já vai reclamar. Eu já saía falando, Senhor, me dê entendimento, sabedoria, Senhor, pelo amor de Deus. Ainda hoje, assim, tem umas pessoas que reclamam perto de mim e ainda falam, Senhor, eu fico tão sem paciência, me dê entendimento, sabedoria, Senhor. Eu falo, fulano, você reclama demais, fulano. Meu Deus do céu, Jesus, nem Jesus reclamou assim para morrer por você. Sempre fala assim. Prepare um sucessor, né, para assumir a sua liderança. Não seja um líder egoísta, não. Seja esse líder motivador. Meu pai, preparou um montão. São tudo desesperadoras. Querem tudo ganhar na nossas custas, nesse negócio de a gente estar em trabalho comunhão na igreja, trabalho de comunhão. Aí, eles falam que é covardia deixar o mesmo grupo no mesmo lugar. Eu também acho que é covardia. Mas aí fica uma guerra de titãs, como eu já falei. Passa aí, Monique. Esse que está aí do lado direito é o grupo atual da minha igreja, de adolescente. Ainda está faltando alguns aí. Aí tem essa aqui de blusa preta, do lado direito aqui em pé, eu não sei como vocês estão vendo aí, mas se vocês estiverem vendo do lado esquerdo, é que está do lado esquerdo de blusa preta. E a outra de jardineira jeans, elas são as líderes desse grupo aí de adolescente. Esse grupo aí eu nunca liderei. O último grupo que eu liderei foi o grupo delas. Agora elas que são a líder desse departamento, tá? A Ana Carolina, até que é a de blusinha preta, que deu a ideia, sugestão desse tema. Esse que está aí sentado de blusa cinza, que está perto da Ana Carolina, é o meu lindão, meu filho Daniel, meu adolescente. E os demais são, assim, aqueles sobrinhos que a gente... sobrinho para sempre. Aqui embaixo, do lado esquerdo aqui embaixo, é o meu pastor, que está ali, meu pastor, assim, maravilhoso ali, meu pastor Marcos. O que está do lado ao esquerdo dele é a Bianca. A Bianca foi uma daquelas que gostava da oração também. Ela hoje é ministra de louvor na minha igreja. O Iorra, que está atrás, que está tocando a guitarra, o Iorra entrou já saindo da adolescência para a juventude, mas pegou um bom tempo com a gente também, indo nos lares, nos cultos. Ele também é ministro de louvor. O que está atrás do meu pastor na bateria é o Jefferson, filho do pastor Edgar também, que hoje... ele faz economia na UF, e o Jefferson também foi um liderato maravilhoso, muito inteligente na escola dominical, sempre fazia pergunta, ele me fazia estudar mesmo, todos eles, porque a adolescência é isso, eles querem aprender. E hoje Jefferson trabalha no ensino também da igreja, ele ministra na escola dominical. Pode passar, Monique. E eu tô aqui do ladinho, o outro é só um irmão lá da igreja. Esse daí foi o último acampa fora que nós fizemos, que é esse daqui que eu tô. Que eu não era líder desse grupo, não. Nesse grupo aí, eu fui para ser intercessora. Então, assim, irmãos, esse acampa fora foi uma guerra espiritual tremenda. Mas ele fechou com chave de ouro. O Senhor salvou, libertou, o Senhor fez proeza naquele lugar.
Eu fico até, assim, arrepiada de lembrar, assim. Nós tivemos adolescente ali, assim, quebra de maldição, sabe? Foi tremendo. Nós pagamos um preço, mas a gente saiu dali vencedor. Porque você paga o preço, mas se você estiver alinhado no Senhor, você sai vencedor daquele lugar. Esse aqui do lado direito. Não, vai, sobe. Essas são as meninas. Do lado direito foi a última vez que eu liderei, que foi esse grupo aí, que minha filhinha era bebezinha. Eu liderei esse grupo de adolescente aí, que hoje eles que lideram esses adolescentes da igreja. Pode subir, Monique. Tá chegando já no final. Aqui do lado direito, esse de blusa listrada, também foi do mesmo tempo de adolescente daqueles que iam lá para o circo de oração também. Ele também foi líder de adolescente juntamente comigo. Eu estou aqui lá atrás de blusinha vermelha, e meu pai está aí do meu lado. Meu pai também gostava dessa farrinha dos adolescentes. Meu pai era um líder muito conselheiro. E o Átila foi líder também de adolescente junto conosco. Nessa época que nós ministramos nesse meio aí, foi uma época que começou essa ideologia de gênero. Então, assim, nas escolas, os alunos das escolas públicas estavam, assim, muito... você tem que experimentar. E, irmãos, eu louvei ao Senhor, porque os adolescentes chegavam lá, assim, eles gostavam, eles contavam. Porque quando eu confio em você, que negócio, confio em você, então eles te têm como uma pessoa para confiar. Mas eu sempre falei, sua família é o que tem de melhor na tua vida, é a família. Eu sempre deixava bem claro que a mãe era a pessoa importante na vida deles, essas coisas todas. E eles chegavam pra gente e falavam assim, tia Jássica, posso falar com a senhora? Pô, tia Jássica, estou com uma dúvida, porque as pessoas na minha sala falam que a gente tem que experimentar, e era assim, tudo muito novo. E a gente ali, não, fulano, eu, o Átila, a gente sempre ali ministrando na vida deles, sabe? Falando, a gente já foi, eu, pastor, o Átila, já fomos na casa de um adolescente, estava com uma dificuldade assim, nós saímos dali vitoriosos, irmãos, vitoriosos. Esse adolescente hoje está até com caminho para o casamento. E assim, e a gente ficou naquela guerra espiritual muito grande, mas eles voltavam, porque eles viam em nós a influência de um bom líder. E eles vinham aqui e falavam, tia, me ajuda em oração. Eles não têm coragem de contar para outras pessoas, mas eles te contam. E outra coisa, quando eles te contam, porque eles confiam em você. Então, você tem que ser esse líder de confiança. Que você olhe para trás assim, tá vindo atrás de mim porque eles confiam em mim. Então, eles contavam para o Átila também, porque Átila era esse líder que eles confiavam no Átila. E ali a gente ministrava, vem, vamos orar. E a gente parava ali, acabava o culto. Eles vinham, tia, posso falar com a senhora? Tia, vai no culto hoje? Preciso falar com a senhora. Não, eu vou. Tia, eu vim porque eu sabia que a senhora estava aqui. Influenciador. Seja esse líder. E aqui foi uma cantada que nós fizemos. Esses adolescentes, eles foi minha última como líder de adolescente também. Pode subir. Acabou, Monique? Ele é o grupo, foi o último grupo que eu liderei, são esses adolescentes aí. Nós fizemos o último acampamento também, com a minha liderança, e assim, quase todos aí têm uma história boa de vida. Graças a Deus. Bem dizer todos. Tem um que está desviado, mas a gente tem orado para o Senhor, né, conhece a verdade, é o filho do nosso pastor, que ele sempre estava na igreja pedindo oração, e a gente está em oração por ele também. E os demais, todos ali, tem sargento no nosso grupo, tem líderes, tem ministros. Irmãos, eu fico muito feliz quando eu olho para esses adolescentes. Eu falava sempre para eles, eu falava, criança, um dia vocês vão olhar e vão falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Eu falo isso. Valeu muito a pena. Na madrugada, orar. Vale até hoje. Isso aí foi o último acampamento também, acampa dentro. Esse aí do lado esquerdo, é um adolescente que foi da primeira liderança minha. Ele é uma gracinha. Ele, assim, nós somos de igreja agora diferente. Ele continua nessa igreja, que meu pai era pastor. Nós somos de outro campo. Mas ele sempre fala assim, Jaci, ele me chama de Jaci. Jaci, você faz parte da minha vida. Ele me convidou para todas as formações dele na Marinha. Agora ele é sargento,
fazendo faculdade, porque ele ganhou, foi honra, né? Eu fui na formatura dele. Irmãos, eu choro de alegria, assim. Muita felicidade, Marcelinha. Essa semana até falei com ele. Esses 3 aqui do lado direito são os meus pastores. Meu pastor Marcos, que é o do meio. O meu pastor Leandro, que está na direita. E o meu pastor Edgar, que esse vocês já conhecem, que ministrou aqui. Pode subir. Eu acho que é o último agora. Ao lado esquerdo é minha família. O Eduardo também, que sempre me apoiou nessa caminhada de liderança. Ele não era líder, assim, imposto. Eduardo é líder junto com você, mas ele sempre me ajudava a liderar. Todos os acampamentos, ele estava junto comigo, sempre. E até hoje ele ainda me ajuda. Mesmo no Ministério Infantil, ele sempre está me ajudando. O meu filho Daniel, que agora é esse bonitão aí, que eu estou ministrando também. A minha filhinha Ana Vitória. E esses do lado direito, que descansam no Senhor, são os meus líderes eternos, são meus pais, a minha mãe, Eleito Santos Mendes, e meu pai, pastor Jaci Mendes. Eu tenho, assim, muito orgulho. Até hoje eu tenho orgulho, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, meu pai me ensinou, todavia, eu me alegrar no Senhor. Tenho muito orgulho. Monique, pode voltar, eu acho que acabou, né? Então, assim, eu quero agradecer de coração quem esteve aí, passei um pouquinho só, 25 só. Quero agradecer de coração, tá? Que o Senhor continue fazendo de vocês esse líder influenciador. Mesmo que você não consiga, eu quero falar uma coisa para você. Vem para a palavra, vem para a oração. A gente só consegue na oração. Não adianta você ir com suas forças. Com as suas forças você não vai conseguir. Ó, Davi, se fosse pelas forças dele, ele não ia conseguir. Mas o que Davi fez? Ele foi com a força do Senhor. Ele falou, você vem com a tua força, mas eu vou com a força do Senhor. Com a força do Senhor, com a força do Senhor, você vai influenciar os seus adolescentes, você vai influenciar a sua família, você vai influenciar os seus filhos. E eu falo sempre isso, eu quero ser essa líder, que depois que eu descansar no Senhor, combater o bom combate, descansar no Senhor, eu ainda continuar fazendo coisa nessa terra. Porque eles vão falar, puxa, tia Jace, eu quero ser lembrada pelos feitos do Senhor na minha vida, tá, minha amiga? E eu quero te agradecer por ter confiado em mim, tá? Mesmo que hoje eu não trabalhe mais diretamente com adolescentes, agora eu sou líder do departamento infantil, eu sou líder do Ministério Infantil da minha igreja. Mas, assim, o que tem lá, eles me convidam, eu topo tudo, eu gosto de tudo, topo tudo. Não sei se agora eu não é muito pique para isso, não, mas estou fazendo umas caminhadinhas aí para seguir para o alvo. Tá bom? Agradecer minha família, que sempre me apoia. Monique, tem um fator principal na nossa vida que eu falei aqui. Mesmo quando eu estava em desespero lá no acampamento, guerra espiritual, muita, eu saía assim de fininha, assim, escondida. Não deixava ninguém perceber que eu estava em guerra espiritual, não. E ligava lá para cá e falava, papai, dá uma orada aí por mim, papai, me cobre de oração. Tá difícil o negócio aqui, papai, tá difícil. Mamãe, não, o Senhor é contigo, vou entrar agora numa guerra de oração. E agora meus pais descansam no Senhor, mas ficaram minhas irmãs. Falei, epa, glória a Deus que eu tenho 11. E quando a gente vai, eu falei, irmãs, ó, tô em guerra, hein, vamos lá, me ajuda lá. E elas me ajudam, porque aí eu falei para elas, papai e mamãe não estão mais aqui, vocês ficaram nessa função, e vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar, sejam meus intercessores. Então, eu louvo o Senhor pela vida dos meus irmãos também, tá? Pela sua vida, Monique, tá? Eu louvo o Senhor pela tua vida. E eu louvo a sua. É muito lindo ver o exemplo, né, que os seus pais, líderes, deixaram assim, para você, né, e para toda a igreja. Assim. Isso é algo assim, que eu, ao conhecer vocês, a história, é algo que eu admiro. Eu vejo em você um perfil de liderança, né? E, para quem não sabe, ano passado a gente começou, né, no WhatsApp, eu falei, Jacilene, a gente tenta criar um grupo de adolescentes, lembra? Eu falei, tem muito adolescente no Ministério Infantil, as pessoas também não sabem o que fazer, não sabem nem qual é a idade que começa a adolescente, está uma confusão nesse negócio. E a Jace, gente, ela tem experiência, né? Ela falou que para vocês, ela tem essa experiência,
E aí eu chamei a Jade para abrir o grupo comigo. Ela tá, sempre que ela pode, ela está lá postando, ajudando, comentando. Mas não vou lá, mas eu vou. Mas é a vida, mas assim, o grupo é uma benção, não é? Um ajuda o outro, né? Eu não, é o que eu falei, não é meu ministério, estou aprendendo também, até porque eu tenho um filho que faz 12 anos esse ano, então eu tenho que aprender, né? Nós, como pais, não precisamos, não podemos nos acomodar, né? E achar que é criança para sempre. Não. São fases da vida que a gente tem que respeitar. Mas, voltando aqui ao assunto de liderança, a influência é algo assim, Jás, como você falou aqui, primordial, essencial, porque o tempo todo a gente está sendo observado, né? E eu falo, a gente não está sendo observado só por adultos, pais, inclusive, que estão observando, mas principalmente por eles. Principalmente por eles. Eles estão observando você e eles têm o líder, né? Digamos assim, aqueles que estão à frente, como modelo de cristão, muitas das vezes, né? Eles olham para a gente como modelo, tipo assim, ó, e se qualquer coisa que você faz, né, a influência que você dá, tanto presencialmente, até mesmo nas redes sociais, nas suas redes sociais, porque eles têm redes sociais, né? Isso influencia muito. Então, assim, o líder ele realmente tem que ter uma vida de comunhão com Deus, dependência de Deus, uma vida de oração, é oração o tempo todo, né? E buscar... Caráter, né? Que é o principal também. O caráter. O líder precisa ser um líder de caráter, né? De verdade. Porque a palavra fala o quê? Se você andar nessa verdade, a verdade que te liberta. Exatamente. Nessa verdade, a palavra de Deus, né? Na nossa vida. Com certeza. E eu louvo a Deus pela sua vida, por ver aí que tantos adolescentes foram influenciados positivamente, porque tem líderes que influenciam também muito negativamente, mas você influenciou positivamente esses adolescentes, e é bom ver os frutos, né, Jace? É bom, você está tendo a oportunidade de ver os frutos do ministério que você liderou. E eu acho que isso deve ser muito gratificante, né? Porque hoje, quando eu vejo um fruto de algo pelo qual eu fiz, né? Deus me conduziu, alegra muito meu coração. Então, imagino você, né? Ver aí já homens, né? Sendo formados, né? Mas é verdade. E falar, você fez parte da minha vida. Nossa, quando você falou isso aqui, me emocionou, porque eu falei assim, gente, é muito forte você ouvir isso, né? Você fez parte da minha vida. Ou seja, você faz parte da minha história, né? Então, assim, isso é algo lindo demais. E que todos nós, né, líderes, seja de criança, adolescente, né, de jovem, que todos nós possamos um dia ouvir isso, né? Você faz parte da minha história, você fez parte da minha história, né? E que lembrem de nós, né, como algo assim bom, né, positivo, uma influência, verdadeiramente uma influência na vida deles, mas uma influência, né, do qual eles olham e pensam em Cristo, né? Então, assim, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo, então eles têm que olhar para a gente e ver Jesus em nós. Jesus, é verdade. O tempo todo. Papai falava assim, papai olhava para um grupo de adolescentes e falava assim, crianças estão orando aí, as crianças falavam, sim, pastor Jacinto, vocês já sabem, muita oração, muito poder, muita oração, muito poder. Olha aí. Tá certo. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, estou muito feliz, amiga, pela tua participação aqui, viu? Muito obrigada mais uma vez, foi uma bênção. Hoje à tarde a gente tem mais, às 3 horas da tarde, também à noite. Então, fiquem ligadinhos aí. Teve uma pergunta aqui, antes de eu encerrar, quase que eu esqueço. Teve uma pergunta aqui, ó, da Tassiane Rabelo, que ela fala assim, qual o conselho que podemos dar a uma pessoa que, como líder, age de forma diferente? Vejo muito essa falta com as lideranças. Então, o Tassiane, primeira coisa de tudo, se essa pessoa age de forma diferente, de forma diferente, né? Vejo muitas essa falta nas lideranças. Mas ela está falando em questão do próprio líder, né? Primeiro, assim, não adianta você ir com suas forças, que você não vai conseguir. Mas eu quero te aconselhar, se isso está te incomodando, eu quero aconselhar você a entrar num trabalho de oração antes de falar com essa pessoa. Porque quando as coisas incomodam a gente, o que a gente faz? Eu vou orar. Eu vou orar, Senhor. Porque na hora que o Senhor vai me dar autoridade para eu falar com essa pessoa.
Tassiane, quando é o Senhor, porque não adianta a gente não estar falando, que a pessoa não vai te ouvir. Mas, Tassiane, eu te aconselho, se está te incomodando, você entrar em oração, você fazer um propósito naquela semana e falar, Senhor, me usa, porque eu quero encontrar aquela pessoa e falar com essa pessoa, eu não estou gostando disso. Porque talvez está incomodando outras pessoas também, elas não têm coragem também de falar. Mas se é você que o Espírito Santo está tocando, eu quero te aconselhar de você entrar nesse trabalho de oração e pedir ao Senhor autoridade de palavra para ministrar na vida desse líder. Porque quando você abrir sua boca, o Senhor vai te encher de unção tão grande. Eu falo isso, que eu já tive uma experiência dessa. Eu já tive uma experiência dessa. Falei, Senhor, poxa, eu tenho que falar com fulana. Eu tenho que falar com fulana. Eu fui para a oração. Eu venci até também. E fui para a oração. E assim eu fui. Então, eu te aconselho ir para a oração. Mesmo que você não fale nada, mas que o Senhor use alguém para falar. E, de repente, você não tem essa coragem de falar. Você tem, eu também não sei, porque eu não te conheço. Mas o Senhor, Ele vai te dar condição. Não deixe de fazer isso, não. Comece hoje. Um trabalho em prol dessa liderança. Porque, gente, também é muito difícil. As pessoas só querem falar dos líderes, mas ela não quer parar. Ô, Tassiana, não estou falando que é o teu caso, não, tá? Pelo amor de Deus. Vou ficar aqui na rede social. Falando que é seu caso, estou falando que tem muita gente que fala da liderança, mas não tem coragem de orar por ela. Verdade. Não tem coragem de estender a mão, sabe? Porque, Monique, tem muita igreja, a liderança não tem líder bom, vem lá atrás. Graças a Deus, eu sempre tive líder bom. Tanto os 3 pastores da minha igreja foram meus líderes na juventude. E os meus pastores, meu pastor é o seguinte, meu pastor Marcos, ele é o seguinte, tem encontro de criança, você já foi no encontro de criança na minha igreja, que a gente fez pelo polícia, lembra do esquadrão? Meu pastor ficou lá de manhã até a noite. E o encontro também aconteceu que vocês fizeram do esquadrão, meu pastor ficou o tempo todo em contato com a gente, para saber o que estava precisando, como que ia ser, qual era a dinâmica do curso. Quando eu faço alguma coisa para a liderança da minha igreja, meu pastor comenta lá, ele é o primeiro a fazer a inscrição. Quando eu faço algum curso, que vou fazer algum trabalho de criança, meu pastor não fica no trabalho, mas ele vai lá abrir o trabalho, ele ministra na nossa vida e sai. Tem muita liderança aí que estão sendo ministrados pelo pastor, estão fazendo muita besteira. Falou tudo. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, a gente tem que sempre orar. Monique, eu louvo ao Senhor, porque eu nunca vi um congresso, uma conferência de adolescente assim. Então, minha amiga, eu louvo ao Senhor pela tua vida. Por você está querendo aprender, porque você também chegou no tempo, você está vivendo isso. A gente também não sabe, o amanhã pertence ao Senhor. Verdade. Ontem eu era líder de adolescente, hoje eu sou líder de criança. E um tempo antes de ser líder de adolescente, primeiro eu aprendi nas crianças, depois eu fui ser líder de adolescente, agora voltei a liderar as crianças. Porque é o tempo do Senhor. Verdade. Então, assim, Ele tem cuidado de nós. Irmãos, outro conselho. Seja amigo do teu pastor. Segue o teu pastor. Ah, meu pastor não é essa pessoa. Então, vai ser amigo de Deus. É o maior líder que já existiu. Vai ser amigo de Deus. Vai buscar resposta no Senhor. Essa palavra tem resposta do início, quando o Senhor estava no deserto, até o fim, quando o Senhor fala, tem uma morada preparada para a sua vida. Amém. Acabou, ponto final. No meio também tem o quê? Os aconselhamentos, profetas, juízes, reis, tem todo mundo para você ensinar e ser um bom líder. Você não tem um bom líder na tua igreja, um bom pastor, não sei, porque eu tenho, graças a Deus, sempre tive. Então, você seja esse bom líder, um líder influenciador. Vai influenciar, mas eu trabalho com crianças, influencio as crianças, porque amanhã eles vão ser bons adolescentes, influencio os adolescentes que vão ser bons jovens amanhã, influencio seus jovens que vão ser bons adultos amanhã, bons obreiros. Ponto final. Monique, me rapidinho, eu até esqueci, gente. Eu esqueci de botar na apostila referência, tá, Monique? Mas eu vou falar aqui, e depois eu coloco para você, você pode disponibilizar esse coisa, ó. Minha referência, ó. De líder, muito bom, de Marcos. Também tem esse aqui, ó. Gente, eu amo esse livro. Também. Eu amo esse livro.
Sim, esse livro é muito fácil também para a gente entender. Esse livro aqui, o pastor Edgar, o pastor Edgar, o pastor Edgar, ele deu esse livro para mim, mas ele falou que muita gente em casa. Ele deu para minha irmã e eu falei para ele, eu vou comprar, porque eu vi os status dele. Comprei. Irmãos, é muito bom. Você vai aprender quem são as escrituras que estão exercendo, você vai adorar. E também, o último que eu deixo para vocês é esse aqui, quando Deus sussurra seu nome. Esse aqui ainda estou em estudo, mas é muito bom também. E também peguei uma pesquisa do pastor Lucinho, também um maravilhoso servo do Senhor, que sempre dá bons complementos, um maravilhoso líder, maravilhoso. E peguei tem também um outro site lá de um outro... Pastor Lucinho, que você falou? Também peguei do pastor Lucinho também. Da Batista, né? Da Lagoinha. Da Lagoinha. Muito bom. O pastor Lucinho é fundamental também, top. Também. Muito bom. É isso aí, irmãos. É isso aí, gente. Fala demais, hein? Fala demais. Ana Tia Tânia agora. Glória a Deus, foi uma bênção. A Tatiana falou que a liderança que me referi é ao líder que trabalha com adolescentes na igreja. Então, faça isso, Tatiana. Entre no trabalho e conversa lá com ele, que ele vai te ouvir. Amém. Isso aí. Gente, olha, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Aprendi com você mais uma vez, viu? Amo aprender com você. Você sabe disso, né? Admiro muito seu ministério, seu trabalho, essa disposição que você tem, esse dinamismo, sabe? A Jacilene, ela é assim, 300 volts, entendeu? E isso é muito bom. E líder de adolescentes, você já foi, não é mais. Mas é assim, é dinâmica, é dinamismo, né? Tem que estar, né? E, gente, imagina, Jacilene, pastor Edgar, na mesma igreja, glória a Deus. Que bênção! Que bênção! Amei ter vocês aqui. Viu? Que Deus abençoe muito a igreja de vocês, adolescentes que estão lá agora, né? Os outros que estão por vir. Aqueles que já passaram por esse ministério, que o Senhor continue abençoando muito também a sua vida, minha amiga, o seu ministério, o seu trabalho, tudo que você tem feito, seja uma grande bênção, viu? Obrigada por estar conosco nessa manhã, foi uma bênção para mim, eu creio que para todos os demais que estão aqui também, tá bom? E até a próxima, né? Eu não vou falar igual o pastor Edgar, não, me chama mais vezes! Pastor Edgar, eu vou marcar outra com ele já mais para frente, sobre outro assunto. Pode chamar mais vezes, pastor Edgar. Pode chamar, então eu vou chamar. É assim, falou que pode chamar, então já até anoto, ó, posso chamar. Um beijo, amiga. Muita que para todos vocês, até as 3 horas da tarde. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Amém. Beijo, pessoal. Até as 3 horas da tarde, nós teremos aqui a Claudete Marinheiro. Participe, ela vai falar um assunto muito importante, né? E é muito bom a gente estar participando, né? Aprendendo, conhecendo. Então, até as 3 horas da tarde, em nome de Jesus. Beijo para todos. Fiquem com Deus.